Jéssica Rodrigues enxugou uma lágrima teimosa, que insistia em descer por seu rosto. Seu reflexo no vidro da loja fechada mostrava uma mulher de 26 anos com olheiras profundas, cabelos castanhos ondulados que não viam um bom tratamento há meses e um olhar que misturava desespero e determinação. Sentada sobre uma mala rosa surrada, com outra igualmente desgastada ao lado, ela observava o movimento da rua, invisível para os transeuntes apressados de São Paulo. "Você vai conseguir, Jess. Vai dar um jeito", murmurou para si mesma, tentando reunir forças. Do outro lado da calçada, um homem parou, observando-a discretamente. Batista Marques ajustou o relógio de ouro no pulso e franziu o senho. Tinha saído para uma caminhada rápida após uma reunião estressante, algo que fazia para clarear a mente antes de tomar grandes decisões. Não pretendia desviar sua atenção para qualquer coisa, mas algo na figura solitária da jovem, com malas rosa, o fez desacelerar o passo. Jéssica passou os dedos pelo celular, abrindo a conversa com Mariana, sua suposta melhor amiga em São Paulo. "Mari, sei que é pedir muito, mas você poderia me abrigar por alguns dias? Prometo que vou conseguir um lugar logo, só preciso de um tempo." A resposta havia chegado horas antes. "Jess, adoraria te ajudar, mas estamos sem espaço com minha prima aqui. Tenho certeza que você vai encontrar uma solução. Força, amiga." Jéssica sorriu amargamente. 2 semanas atrás, essa mesma amiga ostentava fotos do novo apartamento de 2 quartos que havia alugado. O padrão se repetia em todas as outras mensagens que enviara. Desculpas vazias, promessas de que vai dar tudo certo, mas nenhuma ajuda me concreta, pelo menos responde. "Os outros nem isso", suspirou. Batista continuava observando-a do outro lado da rua. Havia algo na postura da jovem que o intrigava. Não era a típica pessoa desalojada que encontrava ocasionalmente nas ruas da capital. Ela consultava um celular, tinha malas que, apesar de gastas, pareciam de boa qualidade em algum momento. Mais que isso, havia uma dignidade em seu semblante, mesmo em meio ao que parecia ser um momento de profundo desespero. "Senhor Marques", a voz de seu motorista particular o trouxe de volta à realidade. "Estou bem, Carlos. Só estou observando algo." Jéssica levantou-se, tentando decidir seu próximo passo. O sol começava a se pôr e ela sabia que não poderia passar a noite na rua. O dinheiro em sua conta bancária mal daria para uma refeição decente, quanto mais para um hotel, mesmo o mais barato. Puxou a mala maior e ajeitou a menor sobre ela, começando a caminhar. Não sabia para onde estava indo, mas ficar parada só aumentava a sensação de fracasso que a consumia por dentro. "Vem para São Paulo, Jess. Aqui tem oportunidade para todo mundo", imitou a voz animada que havia escutado tantas vezes antes de largar tudo em Recife. Que piada! Todos os seus sonhos pareciam agora uma ingenuidade infantil. Veio para São Paulo com a promessa de um emprego em um restaurante famoso, onde poderia finalmente usar seu talento culinário. Nos primeiros meses tudo corria bem. Conseguiu alugar um quartinho simples, enviava dinheiro para sua mãe e irmãos mais novos e acreditava que estava no caminho certo. Então, o restaurante fechou sem aviso. O dono, um homem que Jéssica admirava, simplesmente desapareceu, deixando funcionários e fornecedores sem pagamento. Ela tentou outros lugares, conseguiu alguns bicos, mas nada estável. O aluguel atrasou 1, 2, 3 vezes. Hoje, finalmente, o senhorio havia posto fim à sua paciência. "Tenho família também, moça. Não posso ficar sustentando quem não paga", foram suas últimas palavras, enquanto Jéssica recolhia seus poucos pertences. Batista atravessou a rua, seguindo a jovem a uma distância segura. Algo nessa situação o afetava de maneira inexplicável. Talvez fossem os olhos dela, que mesmo de longe transmitiam uma história que ele parecia conhecer. "Carlos, vá buscar o carro e me encontre na próxima esquina."
disse ao motorista, através do telefone. Jéssica parou na frente de uma lanchonete. O cheiro de comida fez seu estômago doer. Não comia desde a manhã, quando tomou um café ralo com o último pão que tinha em casa. Verificou novamente sua conta bancária. 27,63 reais. Poderia comprar um lanche simples, mas isso significaria ainda menos dinheiro para encontrar um lugar para dormir. Quanto custa uma noite no albergue mais próximo? Perguntou a si mesma, começando a pesquisar no celular. Foi quando a bateria do aparelho deu o último suspiro, deixando-a literalmente no escuro. Não, não, não! Isso não pode estar acontecendo, murmurou, tentando ligar o celular novamente. Batista viu a jovem encarando o celular desligado com um olhar de pânico. Anos atrás, ele conhecera aquele mesmo olhar no espelho. O olhar de quem está completamente só em uma cidade que devora sonhos com a mesma velocidade com que os vende. 17 anos antes, Batista Marques era apenas um jovem do interior de Minas Gerais que chegara a São Paulo com algumas economias e muitos sonhos. Diferente da maioria, ele conseguira transformar seu trabalho em uma empresa de tecnologia que agora valia milhões. Mas o caminho não havia sido fácil. Houve noites sem jantar, dias de dúvida, momentos em que quase desistiu. Foi um gesto de gentileza de um estranho que mudou tudo para ele. Uma oferta de emprego quando mais precisava, sem pedir nada em troca. Aquele momento alterou não apenas sua vida, mas sua visão de mundo. Jéssica sentou-se no degrau de entrada de uma loja fechada, as malas ao seu lado. As lágrimas agora corriam livremente. Pensou em sua mãe, em seus irmãos que dependiam do dinheiro que ela não tinha mais para enviar. Pensou no orgulho que sentiu ao sair de Recife, nas promessas que fez, nas esperanças que carregava. Como vou contar para eles? Sussurrou, cobrindo o rosto com as mãos. Foi nesse momento que uma sombra cobriu o pouco de luz do final de tarde que ainda a iluminava. Jéssica ergueu o olhar, instintivamente se preparando para algum perigo. Afinal, uma mulher sozinha, vulnerável, era um alvo fácil. Mas o que viu foi um homem de terno cinza claro, camisa preta desabotoada no colarinho, barba bem aparada e olhos azuis penetrantes. Desculpe incomodar, disse Batista, com uma voz calma e educada. Não pude deixar de notar que parece estar em uma situação difícil. Jéssica se levantou rapidamente, colocando-se em uma posição defensiva. Secou as lágrimas com as costas das mãos, tentando recuperar alguma dignidade. Estou bem. Obrigada. Respondeu secamente, anos de advertências sobre estranhos em cidades grandes ressoando em sua mente. Batista manteve distância, consciente de como a situação poderia parecer. Um homem abordando uma mulher sozinha no final do dia não inspirava confiança. Compreendo sua desconfiança. Meu nome é Batista Marques. Apresentou-se sem estender a mão, respeitando o espaço dela. Vi que está com malas e parece precisar de ajuda. Se me permitir, gostaria de oferecer uma refeição e talvez uma solução temporária para sua situação. Jéssica deu um passo para trás, desconfiada. Por mais educado que o homem parecesse, São Paulo lhe ensinara duras lições sobre confiar em estranhos. Por que você se importaria? Questionou, a voz firme apesar do tremor em seu lábio inferior. Batista sorriu levemente, um sorriso que não mostrava dentes, mas alcançava seus olhos. Porque há muitos anos eu estava quase na mesma situação. E alguém me estendeu a mão. Quando ninguém mais o fez, uma sedã preta parou silenciosamente junto ao meio-fio. O motorista abriu a porta e aguardou. Jéssica olhou para o carro, para Batista e para suas malas. Como sei que posso confiar em você? Não sabe, respondeu Batista honestamente, mas posso lhe oferecer algumas garantias. Primeiro, não estou convidando você para minha casa ou qualquer lugar privado. Podemos ir a um restaurante público de sua escolha. Segundo, meu motorista pode testemunhar toda a nossa conversa.
Terceiro, pode pesquisar meu nome na internet, quando seu celular estiver carregado. Jéssica ponderou. A fome, o cansaço e o desespero lutavam contra anos de cautela. Olhou novamente para o homem à sua frente. Havia algo genuíno em seu olhar, algo que ela não conseguia explicar, mas que a fazia sentir que talvez, apenas talvez, isso não fosse uma armadilha. Um restaurante público, então. E depois vemos o resto, concordou finalmente, ainda desconfiada. Batista assentiu, sem forçar um sorriso ou demonstrar qualquer satisfação excessiva que pudesse assustá-la. Carlos irá guardar suas malas no porta-malas. Ficarão seguras. O restaurante fica a apenas 2 quarteirões daqui. Jéssica permitiu que o motorista, um senhor de meia idade com expressão gentil, guardasse suas malas. Enquanto o homem as acomodava cuidadosamente, Batista manteve-se a uma distância respeitosa. Sou Jéssica, disse finalmente, sentindo que devia ao menos isso. Jéssica Rodrigues. Prazer em conhecê-la, Jéssica, respondeu Batista, com uma leve inclinação de cabeça. O restaurante é italiano. Espero que goste. O curto trajeto até o restaurante foi silencioso. Jéssica mantinha-se tensa, olhando pela janela, memorizando o caminho caso precisasse fugir. Batista respeitou seu silêncio, ocupando-se com o celular, dando a ela espaço para processar a situação. Quando chegaram, Jéssica ficou impressionada. Não era um restaurante qualquer, mas um dos mais renomados da cidade. Um lugar onde ela jamais poderia entrar com suas roupas simples e surradas do dia inteiro. Sentiu-se imediatamente deslocada. Acho que não estou vestida adequadamente, murmurou, hesitando na entrada. Batista fez um gesto displicente com a mão. O dono é meu amigo. Além disso, roupas não definem ninguém. Entraram e, para surpresa de Jéssica, foram recebidos com calorosos cumprimentos. O maître os conduziu a uma mesa discreta, longe das janelas, mas ainda assim em área aberta do restaurante. Jéssica notou que Batista pediu especificamente essa localização, talvez para que ela se sentisse mais segura. Sentados com o cardápio à frente, Jéssica finalmente permitiu-se relaxar um pouco. O ambiente era elegante, mas acolhedor. A iluminação suave criava uma atmosfera íntima sem ser excessivamente romântica. Batista pediu que trouxessem um carregador para o celular dela. Assim poderá pesquisar sobre mim se quiser, explicou. Jéssica conectou o celular e sentiu uma onda de alívio quando o aparelho começou a carregar. Era seu último vínculo, com a família e amigos. Então, começou Batista depois que pediram a comida. O que a traz a São Paulo? Se não se importar em contar. Jéssica hesitou. Parte dela ainda estava em guarda, mas outra parte ansiava desesperadamente por uma conexão humana genuína, após meses de portas fechadas e corações endurecidos. Vim para trabalhar como cozinheira. Sou nordestina de Recife, respondeu finalmente. Achei que aqui teria mais oportunidades. Batista assentiu, compreensivo. E teve? Jéssica soltou um riso amargo. No começo, sim. Consegui um emprego em um restaurante promissor. O dono dizia que eu tinha talento, que poderia crescer ali. Mandava dinheiro para minha família, alugava um quartinho simples, mas digno. Então, do nada, o restaurante fechou. O dono sumiu, nós funcionários ficamos sem receber. Tentei outros lugares, consegui alguns bicos, mas nada fixo. Hoje fui despejada. A comida chegou, interrompendo momentaneamente a conversa. Jéssica sentiu o estômago roncar ao ver o prato perfeitamente preparado à sua frente. Conteve-se para não atacar a comida como a faminta que era. Come tranquila, disse Batista como se lesse seus pensamentos. A comida é para ser apreciada, mas ninguém vai julgar seu apetite. Enquanto comiam, Batista compartilhou um pouco de sua história. Como tinha vindo do interior de Minas Gerais com um sonho de criar uma empresa de tecnologia. Como quase faliu 3 vezes.
como dormiu em bancos de praça por algumas noites. E como um empresário vendo seu potencial, deu-lhe não apenas um emprego, mas uma chance de provar seu valor. Ele não precisava fazer aquilo, contou Batista, os olhos distantes nas memórias. Mas o fez. Disse que acreditava em mim. Foi a primeira pessoa nesta cidade que realmente olhou para mim como ser humano, não como mais um sonhador iludido. Jéssica ouvia atentamente, enquanto seu celular recebia notificações das mensagens acumuladas. Mas pela primeira vez em horas, não estava tão ansiosa para verificá-las. E o que aconteceu depois? Perguntou genuinamente interessada. Batista tomou um gole de vinho antes de responder. Trabalhei duro. Aprendi tudo que pude. Quando tive uma nova ideia, ele me apoiou. Tornamo-nos sócios. 10 anos depois, vendemos a empresa por milhões. Ele se aposentou, eu criei outra. E agora, gesticulou discretamente para o ambiente ao redor. Agora posso pagar um jantar decente sem preocupações. Mas nunca esqueci de onde vim, ou como cheguei aqui. Jéssica assentiu, tocada pela história. A desconfiança ainda existia, mas havia se transformado em algo mais próximo da cautela do que do medo. E o que você quer de mim? Perguntou finalmente, indo direto ao ponto. Pessoas não ajudam outras sem motivo. Não nesta cidade. Batista pareceu apreciar sua franqueza. Vou ser igualmente direto. Não quero nada de você, Jéssica. Quando a vi sentada naquela calçada, vi algo de mim mesmo há anos atrás. Sei como é estar sozinho em São Paulo, com todos contra você. Sei como é ter talento e não ter chance de mostrá-lo. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Tenho um apartamento vazio em um prédio seguro. Fica no térreo com entrada independente. É pequeno, mas confortável. Você pode ficar lá por um tempo, sem custo, até encontrar um novo emprego e se estabilizar. Sem compromissos, sem amarras, sem ter que me agradecer ou retribuir de qualquer forma. Jéssica arregalou os olhos, chocada com a oferta. Por que faria isso por uma estranha? Porque alguém fez o mesmo por mim, respondeu simplesmente. Não estou oferecendo caridade, Jéssica. Estou oferecendo uma oportunidade. O resto depende de você. Se preferir, posso apenas pagar um hotel por algumas noites. A escolha é sua. Jéssica pegou o celular, agora com carga suficiente, e pesquisou o nome dele. Os resultados confirmaram tudo. Batista Marques, 42 anos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Automade Man, como diziam os americanos. Filantropo discreto, sem grandes alardes. Você parece ser quem diz ser, admitiu colocando o celular de lado. Raramente sou outra coisa, respondeu ele com um leve sorriso. Jéssica respirou fundo. Uma parte dela dizia que era loucura aceitar. Outra parte, a que estava exausta de lutar sozinha, dizia que talvez esse fosse o ponto de virada que tanto esperava. Se eu aceitar, o apartamento seria apenas temporário. Até encontrar um emprego e poder pagar meu próprio lugar, disse lentamente. Exatamente. E sem condições. De nenhum tipo. Batista assentiu gravemente. Nenhuma condição. Só peço que cuide bem do lugar que é mobiliado e que use esse tempo para reconstruir sua vida. O tempo que for necessário, dentro do razoável. Jéssica olhou pela janela do restaurante. A noite havia caído completamente sobre São Paulo. Uma cidade de luzes e sombras, de oportunidades e armadilhas. Uma cidade que quase a engoliu hoje. Por que eu? Perguntou, ainda incapaz de compreender. Deve haver tantas pessoas na mesma situação. Batista deu de ombros. Não sei explicar. Talvez o destino, talvez coincidência. Ou talvez simplesmente porque hoje foi você quem cruzou meu caminho. O garçom trouxe a sobremesa que Batista havia pedido. Um panna cotta, com calda de frutas vermelhas. Jéssica provou um pedaço, o sabor doce contrastando com a amargura do dia que tivera.
Aceito, disse finalmente. O apartamento. E prometo que não será por muito tempo. Batista sorriu, desta vez de verdade. Ótimo. Carlos nos levará até lá depois do jantar. Há um mercado 24 horas próximo. Podemos parar para você comprar o essencial para esta noite e amanhã. Enquanto terminavam a refeição, Jéssica verificou suas mensagens. Nenhuma oferta real de ajuda, apenas mais desculpas e frases feitas. Olhou para o homem à sua frente, ainda incapaz de acreditar na reviravolta que sua vida acabara de tomar. Obrigada, disse a voz embargada. Não sei como agradecer. Não precisa, respondeu Batista. Apenas faça o mesmo por alguém quando puder. É assim que pagamos nossas dívidas com o universo. Jéssica assentiu, sentindo pela primeira vez em meses que talvez, apenas talvez, São Paulo não fosse tão impiedosa quanto pensava. Talvez ainda houvesse espaço para gestos de bondade genuína, mesmo na cidade de concreto. Enquanto saíam do restaurante, a noite paulistana abraçava-os com seu brilho característico. Jéssica olhou para o céu, onde as estrelas perdiam-se, na poluição luminosa da metrópole. De alguma forma, isso parecia apropriado. Nesta cidade, as estrelas não guiavam ninguém. Eram as pessoas, com seus gestos ocasionais de humanidade, que iluminavam o caminho umas das outras. O táxi parou em frente a um edifício elegante, mais discreto, no bairro de Pinheiros. Não era um condomínio de luxo ostensivo, mas Jéssica podia perceber a qualidade na fachada bem conservada e no jardim meticulosamente cuidado. Um porteiro uniformizado os recebeu com um aceno respeitoso. Boa noite, Sr. Marques, cumprimentou, abrindo o portão. Boa noite, Joaquim. Esta é a senhorita Jéssica Rodrigues. Ela ficará no apartamento 103 por um tempo. Jéssica notou que Batista não ofereceu explicações, e o porteiro não pareceu esperar nenhuma. Havia uma dinâmica de respeito mútuo, sem intromissões desnecessárias. Bem-vinda, senhorita Rodrigues, disse o porteiro com um sorriso gentil. Qualquer coisa que precisar, estamos à disposição. As malas foram retiradas do porta-malas por Carlos, que as levou até a entrada. Jéssica hesitou por um momento, ainda processando a reviravolta em sua vida. Há apenas algumas horas, estava sentada na calçada sem perspectivas e agora entrava em um condomínio de classe média alta com a promessa de um teto seguro. Venha, chamou Batista suavemente, notando sua hesitação. O apartamento é por aqui. Seguiram por um corredor lateral, chegando a uma pequena ala térrea com 3 portas. Batista se deteve na primeira, sacando um molho de chaves. Como disse, é pequeno, mas confortável, explicou, abrindo a porta. Foi meu primeiro apartamento próprio em São Paulo. Mantenho-o mais por valor sentimental do que qualquer outra coisa. Jéssica entrou e não conseguiu conter um suspiro de surpresa. O termo pequeno era relativo, percebeu. Para alguém como Batista, acostumado provavelmente a mansões e coberturas, o apartamento de 70 Metamburgs podia parecer diminuto. Para ela, que dividia um quarto de 15 metros com apenas um banheiro comunitário, aquilo era um palácio. A decoração era simples, mas elegante. Móveis de madeira escura contrastavam com paredes claras. Uma sala conjugada com cozinha americana, um quarto espaçoso visível através de uma porta entreaberta e o que parecia ser um banheiro completo ao lado. Tudo limpo, organizado e acolhedor. Este lugar é incrível, murmurou ainda sem acreditar. Batista sorriu, genuinamente satisfeito com sua reação. Fico feliz que tenha gostado. Carlos colocará suas malas no quarto. Enquanto o motorista educadamente levava a bagagem, Batista fez um breve tour pelo apartamento, mostrando os detalhes práticos. Como funcionava o chuveiro, onde ficavam os utensílios de cozinha, como usar a internet. Há um mercado 24 horas, a 2 quarteirões daqui. Podemos passar lá antes de eu ir embora, para que compre o essencial para esta noite e amanhã.
Jéssica assentiu, ainda assimilando tudo. Quando saíram para o mercado, a noite já estava avançada. Sob as luzes frias do estabelecimento, ela pegou apenas o básico: pão, leite, ovos, algumas frutas. Batista insistiu em adicionar mais itens, dizendo que ela precisaria de mais do que isso. Você disse que é cozinheira, comentou enquanto passavam pela seção de hortifruti. O que mais gosta de preparar? A pergunta pegou Jéssica de surpresa. Era a primeira vez em meses que alguém se interessava por sua paixão pela culinária, comida nordestina. Respondeu, sentindo uma pontada de saudades de casa. Mas aprendi muitas técnicas da cozinha internacional no restaurante onde trabalhava. O chefe era francês, mas adorava usar ingredientes brasileiros. Batista pegou uma cesta separada e começou a selecionar diversos ingredientes. Farinha de mandioca, feijão verde, queijo coalho, especiarias variadas. Para você se sentir mais em casa, explicou, diante do olhar questionador dela. E para mostrar seu talento, se quiser. De volta ao apartamento, Batista ajudou a guardar as compras. Jéssica notou que ele se movia pelo espaço com a familiaridade de quem já passou muito tempo ali, confirmando sua história de que aquele fora seu primeiro lar em São Paulo. Bem, acho que está tudo pronto para sua primeira noite, disse ele, dirigindo-se à porta. Há um telefone fixo na sala e deixei meu cartão na mesinha. Se precisar de qualquer coisa, não hesite em ligar. Meu número pessoal está no verso. Jéssica sentiu uma onda de emoção subir pela garganta. Tudo aquilo parecia surreal demais. Batista, começou, mas as palavras falharam. Não precisa dizer nada. Ele respondeu com um sorriso compreensivo. Descanse. Amanhã as coisas parecerão mais claras. Quando a porta se fechou, Jéssica ficou parada no meio da sala, absorvendo o silêncio. Um silêncio diferente do quartinho que havia perdido. Não era o silêncio opressivo da solidão, mas o silêncio reconfortante de um lar. Caminhou até a janela e observou Batista entrando no carro, que logo desapareceu na noite. O que acabou de acontecer? Perguntou-se em voz alta. Sentou-se no sofá, que era macio e acolhedor, tão diferente do colchão fino que deixara para trás. Ligou a televisão apenas para ter algum ruído de fundo enquanto tentava processar as últimas horas. Seu celular vibrou com novas mensagens. Uma era de sua mãe, perguntando se estava tudo bem, dizendo que estava preocupada por não ter recebido notícias desde a manhã. Jéssica sentiu uma pontada de culpa. Com todo o drama do despejo, esquecera-se de mandar mensagem para a família. Mãe, está tudo bem. Tive alguns problemas com o aluguel, mas já resolvi. Estou em um lugar seguro agora. Te ligo amanhã com mais calma. Beijos, amo vocês. Não tinha coragem de contar toda a verdade ainda. Como explicar que um estranho, um empresário milionário, tinha lhe oferecido um apartamento sem pedir nada em troca? Soava inverossímil até para ela. A outra mensagem era de sua amiga Mariana. E aí, Jess, conseguiu resolver sua situação? Tô torcendo por você. Jéssica encarou a mensagem por alguns segundos, sentindo uma mistura de mágoa e indiferença. Decidiu não responder por enquanto. Estava cansada demais para lidar com falsidade. Após um banho demorado no chuveiro com água quente, um luxo que havia esquecido nos últimos tempos de chuveiro comunitário com aquecedor temperamental, Jéssica deitou-se na cama ampla e macia. O lençol cheirava a amaciante de roupas e ela se permitiu afundar no colchão, exausta física e emocionalmente. Seus pensamentos voaram para Batista. Quem era realmente aquele homem? Por que a ajudara? Pesquisara sobre ele no celular, confirmara que era quem dizia ser, mas ainda havia algo misterioso em toda aquela situação. Pessoas não faziam esse tipo de coisa sem esperar algo em troca. Ou faziam. Com essas dúvidas rodopiando em sua mente, Jéssica adormeceu, mergulhando no primeiro sono tranquilo em semanas.
A manhã chegou com um raio de sol atravessando a cortina e tocando seu rosto. Por um momento, Jéssica não reconheceu onde estava. Então, as memórias da noite anterior inundaram sua mente e ela se sentou na cama, olhando ao redor para confirmar que não havia sido um sonho. O apartamento estava silencioso, mas de um jeito agradável. Pela janela podia ver o movimento da cidade já em plena atividade. Pegou o celular e viu que era quase 9 da manhã. Havia dormido mais do que dormia em meses. Levantou-se e foi até a cozinha, ainda vestindo a camiseta larga que usava como pijama. Preparou um café e observou o ambiente à luz do dia. Era ainda mais bonito do que parecera na noite anterior. Notou detalhes que haviam escapado. Uma pequena estante com alguns livros, fotos emolduradas na parede, mostrando paisagens do Brasil, uma varanda discreta que não percebera. Aproximou-se das fotos. Eram imagens de diversos estados brasileiros: o Pelourinho na Bahia, o Pão de Açúcar no Rio, o Marco Zero em Recife. Seu coração apertou ao reconhecer um pedaço de sua terra natal registrado ali. O interfone tocou, sobressaltando-a. Hesitante, atendeu. "Bom dia, senhorita Rodrigues", era a voz do porteiro. "Há uma entrega para a senhora." Confusa, Jéssica autorizou a entrada. Minutos depois, uma batida suave soou na porta. Era Joaquim, o porteiro, carregando uma caixa de tamanho médio. "Entrega para a senhora", disse, estendendo o pacote. "Parece que o Sr. Marques mandou trazer bem cedo." Jéssica agradeceu, ainda surpresa, e levou a caixa para dentro. Havia um pequeno cartão junto. "Jéssica, pensei que isso poderia ajudar na sua busca por um novo emprego. Há um computador com acesso à internet e alguns contatos de restaurantes que estão buscando profissionais qualificados. A senha do computador é Novo Comeco, sem acentos. Sinta-se à vontade para usá-lo pelo tempo que precisar. Batista." Dentro da caixa havia um laptop de última geração, carregador, mouse e uma pasta com folhas impressas contendo informações sobre vagas em diversos restaurantes da cidade. Jéssica sentou-se no sofá, atônita. A generosidade daquele homem a deixava sem palavras. Ligou o computador e encontrou uma nota na área de trabalho com mais detalhes, endereços de sites para busca de emprego, modelo de currículo e até mesmo alguns tutoriais básicos para quem não estivesse familiarizado com computadores, o que não era seu caso, felizmente. Passou a manhã atualizando seu currículo e enviando-o para diversas vagas. Por volta do meio-dia, enquanto preparava um almoço simples com os ingredientes que Batista havia insistido em comprar, seu celular tocou. Era um número desconhecido. "Alô?" Atendeu, hesitante. "Jéssica Rodrigues?" Perguntou uma voz masculina do outro lado. "Aqui é Paulo Mendes, do restaurante Figueira." Jéssica quase derrubou o celular. O Figueira era um dos restaurantes mais conceituados de São Paulo. "Sim, sou eu", respondeu, tentando controlar a surpresa na voz. "Recebemos seu currículo e gostaríamos de convidá-la para uma entrevista e teste prático." O chefe Antônio ficou interessado em sua experiência com culinária nordestina e técnicas internacionais. Estaria disponível amanhã às 14 horas. Jéssica não podia acreditar. Enviara o currículo havia apenas algumas horas. "Sim, claro, estarei lá." "Muito obrigada pela oportunidade." Após desligar, sentou-se, tentando processar o que acabara de acontecer. Será que Batista tinha algo a ver com isso? Ele mencionara contatos em restaurantes, mas o Figueira era estabelecimento de alto padrão. Seria coincidência demais. Decidiu não questionar sua sorte por enquanto. Terminou o almoço e dedicou o restante do dia a estudar o menu do Figueira, disponível online, e a praticar mentalmente alguns pratos que poderia ser solicitada a preparar. No teste prático. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr, o interfone tocou novamente. "Senhorita Rodrigues, o Sr. Marques está aqui", informou o porteiro. Jéssica sentiu um frio na barriga.
Não esperava vê-lo tão cedo. Rapidamente arrumou o cabelo e checou sua aparência no espelho. Vestia jeans e uma blusa simples, mas limpa e apresentável. "Pode autorizar, por favor?", respondeu. Menos de 1 minuto depois, uma batida suave soou na porta. Jéssica respirou fundo e abriu. Batista estava ali, ainda mais elegante que na noite anterior, vestindo um traje social azul marinho que realçava seus olhos. Trazia uma pequena caixa nas mãos. "Espero não estar incomodando", disse com seu sorriso sereno. "De forma alguma", respondeu Jéssica, afastando-se para que ele entrasse. "Na verdade, estou feliz que tenha vindo. Queria agradecer pelo computador e pelos contatos. Consegui uma entrevista no Figueira para amanhã." O sorriso de Batista ampliou-se genuinamente. "Isso é excelente. Sabia que seu talento encontraria espaço rapidamente." Jéssica cruzou os braços, estreitando levemente os olhos. "Você teve algo a ver com isso, não teve?" Batista deu de ombros, colocando a pequena caixa sobre a mesa de centro. "Apenas mencionei a um amigo que conheci uma chefe talentosa que estava procurando oportunidades. O resto foi por sua conta. Seu currículo fala por si só." Jéssica não estava totalmente convencida, mas decidiu não insistir. Qualquer que fosse a influência de Batista, a entrevista seria real e ela teria que provar seu valor por mérito próprio. "Trouxe algo para celebrar sua primeira entrevista", disse ele, indicando a caixa. "É um doce típico de Minas, da minha região. Pensei que talvez gostasse de experimentar." Jéssica abriu a caixa e encontrou um doce que parecia ter sido feito com queijo e goiabada. O cheiro era delicioso. "Romeu e Julieta à moda mineira", explicou Batista. "Uma das poucas coisas de que sentia falta quando me mudei para São Paulo. Parece delicioso", sorriu Jéssica. "Aceita um café para acompanhar?" Batista assentiu e Jéssica foi para a cozinha preparar o café. Enquanto a água esquentava, observou-o discretamente. Ele olhava ao redor com uma expressão nostálgica, como se revisitasse memórias. "Este lugar significa muito para você, não é?", perguntou ela, retornando com 2 xícaras de café. Batista pegou uma das xícaras, agradecendo com um aceno. "Foi meu primeiro verdadeiro lar em São Paulo", respondeu. "Comprei após conseguir meu primeiro investimento significativo. Antes disso, morei em lugares que você não acreditaria. Experimente dividir um quarto de pensão com outras 3 pessoas e um banheiro com todo o andar", rebateu Jéssica, com um meio sorriso. Batista riu, um som agradável e sincero. "Touché. Dormi em um depósito por 6 meses, usando caixas de papelão como cama. O dono deixava eu ficar lá em troca de cuidar do lugar à noite." Jéssica arregalou os olhos, surpresa com a revelação. Não imaginava que tivesse passado por isso. A maioria das pessoas não imagina. É mais fácil pensar que o sucesso veio facilmente, ou que tive alguma vantagem especial. Jéssica mordeu um pedaço do doce e fechou os olhos, apreciando o sabor. "Isso é incrível", disse, referindo-se ao doce. "E entendo o que quer dizer. As pessoas veem apenas o resultado, nunca o processo." A conversa fluiu naturalmente por mais de 1 hora. Descobriram gostos em comum. Ambos amavam música brasileira antiga, apreciavam filmes independentes e tinham uma queda por lugares históricos. Havia uma facilidade na interação deles que surpreendia Jéssica. Nunca se sentira tão à vontade com alguém que conhecera há tão pouco tempo, especialmente alguém de uma realidade social tão diferente da sua. "Tenho que ir", disse Batista, finalmente olhando para o relógio. "Tenho uma videoconferência em 1 hora. Mas queria muito saber como será a entrevista amanhã." "Eu te aviso", prometeu Jéssica, acompanhando-o até a porta. Na soleira, Batista hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Jéssica percebeu que seus olhos azuis tinham uma intensidade diferente quando a olhavam diretamente. "Boa sorte amanhã, Jéssica",
embora tenha certeza de que não vai precisar. Quando ele se foi, Jéssica encostou-se na porta fechada, sentindo o coração bater acelerado. O que estava acontecendo com ela? Conhecera aquele homem há apenas um dia, em circunstâncias completamente inusitadas. Seria gratidão o que sentia ou havia algo mais nascendo ali? Balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Precisava se concentrar na entrevista do dia seguinte. Era a sua chance de recomeçar profissionalmente, de provar seu valor. O resto, incluindo seus sentimentos confusos por Batista, poderia esperar. Na manhã seguinte, Jéssica acordou com a determinação de uma guerreira. Tomou um café reforçado, revisou mentalmente receitas, técnicas e combinações de sabores. Escolheu as melhores roupas que tinha, uma calça preta simples e uma camisa branca básica, o mais próximo que possuía de um uniforme profissional. Antes de sair, recebeu uma mensagem de Batista. Lembre-se de que já superou o mais difícil. Mostre a eles quem é Jéssica Rodrigues. Estou torcendo por você. Aquelas palavras simples lhe deram um impulso extra de confiança. Chegou ao Figueira 15 minutos antes do horário marcado, impressionada com a elegância do local. O restaurante ocupava o térreo de um edifício histórico restaurado, com um interior que mesclava elementos clássicos e modernos de forma harmoniosa. Foi recebida pelo próprio Paulo Mendes, um homem de meia idade com postura imponente e olhar avaliador. Ele a conduziu diretamente à cozinha, um espaço impecável com equipamentos de última geração. Chefe Antônio, chamou Paulo, esta é Jéssica Rodrigues, um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e expressão severa, virou-se para observá-la. Jéssica sentiu o peso daquele olhar experiente, mas manteve a postura ereta e o contato visual firme. Então você trabalhou com Michel no Saveur? Perguntou Antônio, referindo-se ao restaurante que fechara e a deixara desempregada. Sim, chefe, por quase um ano, até o fechamento. Antônio assentiu, pensativo. Michel é bom, idiota com dinheiro, mas bom com comida. O que aprendeu com ele? Jéssica respirou fundo, sentindo que esta era sua chance. Técnicas francesas, adaptadas a ingredientes brasileiros. Precisão no corte, respeito absoluto ao produto e como equilibrar sabores complexos sem perder a identidade do prato original. Um leve brilho de aprovação surgiu nos olhos do chefe. E sua especialidade nordestina? Onde a aprendeu? Com minha avó em Recife. E depois, aprimorando quando trabalhei em uma pousada na praia de Boa Viagem. Antônio trocou um olhar com Paulo, que assentiu quase imperceptivelmente. Bem, vamos ver se o que diz é verdade, disse o chefe, indicando uma bancada. Quero que prepare 2 pratos, uma entrada francesa com toque brasileiro e um prato principal nordestino com apresentação contemporânea. Tem 2 horas. Jéssica engoliu em seco, mas acenou afirmativamente. Esse era seu momento. E não iria desperdiçá-lo. As 2 horas seguintes foram intensas. Jéssica trabalhou com concentração total, ignorando os olhares ocasionais dos outros chefes e auxiliares. Escolheu preparar um tartar de salmão com vinagrete de maracujá e um baião de 2, desconstruído com costelinha suína confitada. Quando terminou, Antônio e Paulo provaram em silêncio. Jéssica aguardou, o coração acelerado, as mãos levemente trêmulas escondidas atrás das costas. A acidez do maracujá está perfeita, comentou Antônio finalmente. E o baião traz memórias, mas de um jeito novo, interessante. Paulo concordou enquanto fazia anotações. Sua técnica é sólida, acrescentou. E sua organização também. Houve mais alguns minutos de discussão entre eles, em voz baixa, enquanto Jéssica permanecia em pé, tentando decifrar suas expressões.
Precisamos de alguém para o turno da noite, principalmente de quinta a domingo, disse Paulo finalmente. Jornada de 8 horas, com possibilidade de horas extras em eventos especiais. O salário inicial é de 3.200, mais participação nos lucros após o período probatório de 3 meses. Teria interesse? Jéssica quase não conseguiu conter a emoção. Sim, com certeza, respondeu mantendo a compostura profissional mesmo com o coração disparado. Ótimo, disse Antônio. Começa na quinta-feira. Chegue às 15 horas para conhecer a equipe e os procedimentos. Não se atrase. E assim, com essa simplicidade prática típica de cozinhas profissionais, Jéssica estava empregada novamente. E não em qualquer lugar, mas em um dos restaurantes mais prestigiados de São Paulo. Saiu do Figueira sentindo-se leve, quase flutuando. A primeira coisa que fez foi enviar uma mensagem para sua mãe, contando que conseguira um novo emprego, melhor que o anterior. A segunda mensagem foi para Batista. Consegui. Começo na quinta-feira. Obrigada por acreditar em mim. A resposta chegou quase imediatamente. Sabia que conseguiria. Meus parabéns. Podemos jantar hoje para comemorar? Jéssica releu a mensagem várias vezes. Não era apenas uma comemoração profissional que Batista sugeria. Ou era? Havia algo na maneira como ele a olhava, como a escutava, que a fazia questionar se havia mais naquele interesse. E, para sua surpresa, percebeu que não se importaria se houvesse. Claro. Que horas e onde? Respondeu, sentindo uma leve agitação no estômago. Que tal cozinharmos juntos no apartamento? Trago os ingredientes. Você mostra suas habilidades. 20 horas? A proposta a pegou de surpresa. Era íntima, mas não invasiva. Respeitosa, mas ao mesmo tempo pessoal. Combinado, vou preparar algo especial. Durante o trajeto de volta ao apartamento, Jéssica não conseguia parar de sorrir. Como sua vida havia mudado em apenas 2 dias. De desabrigada e desesperada empregada em um restaurante respeitado, morando em um belo apartamento e prestes a jantar com um homem intrigante e gentil. São Paulo, que havia parecido tão cruel, agora mostrava outra face. Uma face de possibilidades, de recomeços, de sonhos que talvez pudessem, afinal, se tornar realidade. Jéssica chegou ao prédio e cumprimentou Joaquim com um sorriso radiante. Boas notícias, senhorita? Perguntou o porteiro, notando sua expressão. As melhores, respondeu Jéssica, sentindo que pela primeira vez em muito tempo isso era absolutamente verdade. Às 8 horas em ponto, a campainha do apartamento tocou. Jéssica ajustou nervosamente o vestido simples que havia escolhido. O único que restara do despejo, guardado no fundo da mala rosa. Era um vestido de algodão azul claro, nada sofisticado, mas limpo e bem passado. Abriu a porta e encontrou Batista com 2 sacolas grandes de compras. Ele vestia jeans e uma camisa azul escura com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando braços fortes. Parecia mais jovem assim, menos o executivo e mais o homem. Trouxe um pouco de tudo, disse ele sorrindo. Não sabia exatamente o que você planejava preparar. Jéssica pegou uma das sacolas, sentindo o peso dos ingredientes frescos. Venha, vamos desempacotar isso, convidou, dirigindo-se à cozinha. Os dois começaram a tirar os itens das sacolas. Legumes frescos, carnes de primeira qualidade, temperos variados, um vinho tinto de rótulo que Jéssica jamais poderia pagar e até ingredientes específicos da culinária nordestina. Como? Sabia que eu pensava em fazer algo nordestino? Perguntou surpresa ao encontrar macaxeira e jerimum. Batista deu de ombros, com um sorriso enigmático. Achei que seria o que você gostaria de preparar, para celebrar suas origens agora, que está começando de novo. Jéssica sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço.
Era incrível como ele parecia entendê-la tão bem em tão pouco tempo. Acertou, confirmou. Estava pensando em fazer uma versão refinada de um clássico de lá. Posso ajudar? Ofereceu-se Batista. Prometo seguir instruções. Arrisca. Você? Um CEO que comanda centenas de funcionários, disposto a receber ordens? Brincou Jéssica enquanto lavava as mãos na pia. Na cozinha, quem manda é o chefe, rebateu ele, imitando sua postura e lavando as próprias mãos. E hoje isso é você. A dinâmica estabeleceu-se naturalmente. Jéssica começou a preparar os ingredientes, explicando cada passo. Batista revelou-se um aprendiz atento, seguindo suas orientações com precisão surpreendente para alguém que se dizia desastre na cozinha. Na verdade, você não é tão ruim assim, comentou ela, observando como ele cortava os legumes, exatamente da maneira que demonstrara. Tenho uma ótima professora, respondeu Batista, levantando os olhos para encontrar os dela. Houve um breve momento de silêncio, preenchido apenas pelo borbulhar suave da panela no fogão e pela música, que tocava baixinho no celular de Jéssica. Um clássico de Gonzaguinha, O que é, falando sobre a beleza da vida, apesar das dificuldades. Esta música me acompanhou em muitos momentos difíceis, comentou Jéssica, quebrando o silêncio enquanto mexia o caldo aromático. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, citou Batista, surpreendendo-a. Minha mãe costumava cantar isso enquanto cozinhava. Uma das poucas lembranças que tenho dela. Ela se foi cedo? Perguntou Jéssica, suavizando a voz. Batista assentiu, continuando sua tarefa. Quando eu tinha 12 anos... Meu pai já havia partido antes, nem o conheci direito. Fui criado pela minha avó até os 16, quando decidi tentar a sorte. Em São Paulo, Jéssica olhou para ele com novos olhos. Não era apenas a história de superação financeira que os conectava, mas também a experiência de perda, de ter que seguir em frente apesar da ausência. Minha avó foi como uma mãe. Para mim, compartilhou. Quando ela partiu, senti que perdia meu porto seguro. Foi quando decidi vir para cá também. Acho que buscava um novo começo. Batista sorriu levemente. Parece que ambos viemos a São Paulo buscando a mesma coisa. A preparação do jantar continuou, agora com uma nova camada de intimidade entre eles. Jéssica ensinou Batista a preparar. Um bobó de camarão sofisticado, com purê de macaxeira aveludado e camarões grelhados na manteiga de garrafa. Quando finalmente sentaram-se à mesa, o apartamento estava impregnado de aromas que transportavam Jéssica diretamente para Recife. A comida estava belíssima, disposta em pratos brancos que Batista trouxera junto com os ingredientes, para uma apresentação digna de um restaurante estrelado, como explicara. Esse é um dos melhores pratos que já comi na vida, elogiou Batista após a primeira garfada. Sério, Jéssica, você tem um dom extraordinário, ela sorriu, orgulhosa. Cozinhar para alguém que apreciava genuinamente sua comida era uma das maiores alegrias que conhecia. É uma receita da minha avó, com alguns toques pessoais. O segredo está no tempo de cozimento da macaxeira e na marinada dos camarões. A conversa fluiu facilmente enquanto jantavam. Falaram sobre seus gostos em música, filmes, lugares que sonhavam conhecer. Jéssica surpreendeu-se ao descobrir que Batista, apesar de todas as suas possibilidades financeiras, nunca havia viajado para fora do Brasil. Por quê? Perguntou curiosa. No começo não tinha condições. Depois, quando finalmente tive, percebi que queria conhecer cada canto do meu próprio país antes de explorar outros. E o Brasil é imenso, sabe? Ainda tenho muito para ver aqui. Qual foi o lugar mais bonito que já visitou? Batista pensou por um momento. Fernando de Noronha, talvez. Ou o Jalapão, em Tocantins. São belezas tão diferentes. É difícil comparar. E você? Conhece muito do Brasil além de Recife e São Paulo? Jéssica balançou a cabeça. Quase nada.
Sempre quis conhecer o Pantanal e o Rio, claro, e Fernando de Noronha também, mas parece um sonho distante. Não precisa ser, disse Batista com uma naturalidade que a desarmou. O mundo é mais acessível do que imaginamos às vezes. É questão de prioridades. Após o jantar, Batista insistiu em ajudar a lavar a louça, apesar dos protestos de Jéssica. Lado a lado na pequena cozinha, seus braços ocasionalmente se tocavam, enviando pequenas correntes elétricas pela pele dela. Havia uma tensão agradável. No ar, uma expectativa não declarada. "Você gosta de sobremesa?" perguntou ele quando terminaram de guardar tudo. "Quem não gosta?" riu Jéssica. "Trouxe algo especial", disse Batista, indo até a geladeira e tirando uma pequena caixa que Jéssica não tinha notado entre as compras. Dentro havia 2 perfeitos pudins de coco, decorados com fios de caramelo e raspas de coco fresco. "Comprei na melhor doceria da cidade", explicou. "Sei que não se compara ao que você faria, mas achei que merecia uma folga depois de preparar o jantar." Jéssica sentiu o coração aquecer com o gesto. Não era apenas o doce em si, mas a consideração, o cuidado em pensar em cada detalhe. Sentaram-se na varanda pequena e aconchegante, saboreando a sobremesa enquanto observavam as luzes da cidade. São Paulo à noite tinha uma beleza própria, caótica e fascinante. O céu estava excepcionalmente claro para os padrões da metrópole, revelando algumas estrelas teimosas que conseguiam brilhar apesar da poluição luminosa. "Obrigada por tudo isso", disse Jéssica, quebrando um silêncio confortável que se instalara. Não apenas pelo jantar, ou pelo apartamento, ou pelo emprego, mas por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava mais. Batista virou-se para encará-la, seus olhos azuis intensos à luz suave que vinha da sala. "Sabe, o que mais me impressiona em você, Jéssica? Sua força. Você poderia ter desistido 1000 vezes, mas não desistiu. Poderia ter voltado para Recife quando as coisas ficaram difíceis, mas persistiu. Isso é raro. Nem sempre me sinto forte", confessou ela. "Quando estava sentada naquela calçada com minhas malas e sem lugar para ir, senti-me completamente derrotada. Mas ainda estava lá, tentando encontrar uma solução, não estava? Não tinha se rendido." Jéssica refletiu sobre aquelas palavras. Era verdade. Mesmo nos momentos mais desesperadores, algo dentro dela se recusava a aceitar a derrota final. "Acho que somos parecidos nisso", continuou Batista. "Essa teimosia em continuar, mesmo quando tudo indica que deveríamos parar." A mão dele encontrou a dela sobre a pequena mesa da varanda. O toque foi gentil, quase hesitante, como se perguntasse se era bem-vindo. Jéssica não recuou. Ao contrário, virou a palma para cima, entrelaçando seus dedos aos dele. "O que está acontecendo entre nós, Batista?" perguntou baixinho, sentindo que precisava nomear aquela energia que crescia a cada momento compartilhado. Ele a olhou diretamente, sem evasivas. "Acredito que estamos descobrindo que, às vezes, o universo coloca as pessoas certas em caminho no momento exato, e que conexões verdadeiras podem nascer nos lugares mais inesperados." Jéssica sentiu o coração acelerar. Havia sinceridade naquelas palavras, sem jogos ou segundas intenções. "Tenho medo", admitiu. "Tudo está acontecendo tão rápido. Há 3 dias eu nem sabia que você existia." "Também tenho medo", confessou Batista. "Não é todo dia que encontro alguém que me faz sentir assim, tão completo, simplesmente conversando." O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades. Jéssica olhou para suas mãos unidas, pensando em como era estranho e maravilhoso o modo como a vida funcionava. Há poucos dias estava no fundo do poço. E agora, "Não precisamos correr", disse Batista suavemente.
podemos descobrir isso juntos, um dia de cada vez. E então, como se um acordo silencioso tivesse sido feito, ele se inclinou lentamente em sua direção. Jéssica fechou os olhos, sentindo o coração quase saltar do peito, quando os lábios dele encontraram os seus em um beijo delicado, cheio de promessas. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de novas experiências. Jéssica iniciou seu trabalho no Figueira e rapidamente impressionou o chefe Antônio com sua dedicação e talento. As noites na cozinha do restaurante eram exaustivas, mas profundamente satisfatórias. Estava fazendo o que amava, sendo reconhecida por isso, e finalmente podendo enviar dinheiro regularmente para sua família em Recife. Seu relacionamento com Batista evoluiu naturalmente. Ele respeitava seu espaço e sua independência, compreendendo perfeitamente sua necessidade de construir sua própria trajetória. Encontravam-se nos dias de folga dela, ora para jantar em algum lugar especial escolhido por ele, ora para cozinharem juntos no apartamento. Numa dessas noites, enquanto degustavam um vinho após um jantar preparado por ambos, Batista fez uma proposta que a pegou de surpresa. "O que acha de passar um fim de semana em Recife?", perguntou casualmente. "Você fala tanto da sua família, gostaria de conhecê-los." Jéssica arregalou os olhos. "Você quer conhecer minha família?", repetiu incrédula. "Minha casa é muito simples, Batista, nada parecido com o que você está acostumado." Ele sorriu, pegando sua mão. "Jéssica, cresci em uma casa de 2 cômodos no interior de Minas, com chão de terra batida. Não me importo com luxo ou aparências. Quero conhecer as pessoas que fizeram de você quem é." 2 semanas depois, estavam embarcando em um voo para Recife. Jéssica sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. Era a primeira vez que voltava para casa desde que viera para São Paulo, quase 1 ano atrás. E agora retornava não como a jovem cheia de sonhos que partira, nem como a derrotada que quase se tornara, mas como uma chefe respeitada, acompanhada de um homem que transformara sua vida. A recepção na pequena casa da família Rodrigues, no bairro de Água Fria, foi calorosa, como só as famílias nordestinas sabem ser. Dona Conceição, mãe de Jéssica, abraçou Batista como se o conhecesse há anos, não minutos. Os irmãos mais novos, Tiago e Marina, bombardearam-no com perguntas sobre São Paulo e sua empresa. "Sua filha é a mulher mais incrível que já conheci", disse Batista a Dona Conceição durante o jantar, fazendo Jéssica corar intensamente. "O talento dela na cozinha é apenas um reflexo da pessoa extraordinária que é." Dona Conceição sorriu, orgulhosa, mas com um brilho perspicaz nos olhos que tanto lembravam os de Jéssica. "Minha filha sempre foi especial", respondeu. "E desde pequena tinha uma determinação diferente. Quando colocava algo na cabeça, não havia quem a fizesse desistir." À noite, enquanto Batista dormia no quarto improvisado para hóspedes, Jéssica e sua mãe conversavam na cozinha, aproveitando o momento de privacidade. "Ele te faz feliz, filha?", perguntou Dona Conceição diretamente. Jéssica não hesitou. "Faz, mãe, de um jeito que nunca imaginei possível." "E o dinheiro dele? Isso te incomoda?", a pergunta pegou Jéssica de surpresa. Não esperava essa abordagem direta sobre a disparidade financeira entre ela e Batista. "No começo, sim", admitiu, após refletir. "Tinha medo de me tornar dependente, de perder minha identidade. Mas Batista nunca me fez sentir menos. Por ter menos, ao contrário, sempre valorizou minha independência, meu desejo de construir minha própria carreira." Dona Conceição assentiu, satisfeita. "Percebi isso pelo modo como ele olha para você. Não como um homem rico olhando para uma conquista, mas como alguém que encontrou seu igual." Jéssica abraçou a mãe, sentindo lágrimas nos olhos. Era exatamente assim que se sentia, como igual, apesar de todas as diferenças.
O fim de semana em Recife passou rapidamente. Jéssica mostrou a Batista seus lugares favoritos da infância: a praia onde aprendera a nadar, o mercado onde ia com a avó comprar ingredientes frescos, a escola onde estudara. Ele absorvia tudo com genuíno interesse, construindo um mapa mental da história dela. Na noite antes de retornarem a São Paulo, caminhavam pela orla de Boa Viagem, observando a lua cheia refletida no mar. A brisa marinha trazia o cheiro de sal e o som distante de um forró tocando em algum bar próximo. "Entendo agora por que você sente tanta falta daqui", comentou Batista. "Há uma energia especial neste lugar. É minha terra", respondeu Jéssica simplesmente. "Sempre será parte de mim, não importa onde eu esteja." Batista parou de andar, virando-se para encará-la. Sob a luz prateada da lua, seus olhos azuis brilhavam com uma intensidade que fez o coração de Jéssica falhar uma batida. "Quero fazer parte da sua vida, Jéssica. Não apenas agora, mas para sempre." Ela prendeu a respiração, sentindo o significado profundo daquelas palavras. "Também quero você na minha vida", respondeu a voz baixa, quase perdida no som das ondas. "Sei que ainda é cedo, que estamos apenas começando a descobrir isso entre nós, mas..." Batista hesitou, algo raro para um homem geralmente tão seguro. "Nunca senti por ninguém o que sinto por você." Jéssica deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. "Também nunca senti isso antes", confessou. "É assustador e maravilhoso ao mesmo tempo." Batista a envolveu em seus braços, e eles se beijaram sob o céu estrelado de Recife, selando uma promessa silenciosa de um futuro conjunto. 6 meses depois, Jéssica estava em sua própria cozinha. Não mais no apartamento de Batista, mas em um lugar que havia alugado por conta própria. Era um apartamento menor, mais simples, mas era seu, conquistado com seu próprio trabalho. Batista havia entendido e respeitado sua necessidade de independência, embora passassem a maior parte do tempo juntos, ora em um apartamento, ora no outro. O Figueira havia se tornado sua segunda casa. Chefe Antônio, inicialmente tão severo, agora a tratava como uma protegida, ensinando-lhe segredos culinários reservados apenas aos mais talentosos. Sua especialidade em fundir técnicas internacionais, como ingredientes e sabores brasileiros, especialmente nordestinos, começava a chamar a atenção da cena gastronômica paulistana. Naquela noite específica, preparava um jantar especial. Batista havia mencionado ter novidades e querer conversar sobre algo importante. Uma parte de Jéssica suspeitava do que poderia ser. Vinham falando sobre planos futuros com frequência cada vez maior. A campainha tocou exatamente às 8, pontual como sempre. Batista entrou com um sorriso radiante e um buquê de flores do campo. Ele sabia que ela preferia a simplicidade destas às tradicionais rosas vermelhas. "Algo cheira maravilhosamente bem", comentou, beijando-a rapidamente. "Espero que goste. É uma nova receita que estou testando." O jantar transcorreu em clima agradável, com Batista contando sobre sua semana e Jéssica compartilhando histórias da cozinha do Figueira. Havia uma energia diferente no ar, uma expectativa palpável que ambos pareciam alimentar. Quando terminaram a sobremesa, um mousse de maracujá com calda de caramelo que Jéssica aperfeiçoara, Batista limpou a garganta subitamente sério. "Lembra como nos conhecemos?" perguntou, pegando a mão dela sobre a mesa. Jéssica sorriu, assentindo. "Como poderia esquecer? Eu, sentada na calçada com minhas malas pink, sem ter para onde ir. Você, surgindo do nada como um anjo da guarda improvável. Sabia naquele momento que havia algo especial em você", continuou ele. "Não podia imaginar o quanto você mudaria minha vida. Você mudou a minha primeiro", lembrou Jéssica. "Literalmente me deu um teto, uma chance."
Batista balançou a cabeça. Dei-lhe apenas ferramentas. Você construiu seu próprio caminho e, no processo, mostrou-me que todo o sucesso profissional do mundo não significa nada sem alguém para compartilhar. Levantou-se e, para surpresa de Jéssica, ajoelhou-se ao lado dela. Do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. Jéssica Rodrigues, você me ensinou o verdadeiro significado de força, determinação e amor. Faria-me o homem mais feliz do mundo se aceitasse se casar comigo. Abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, com uma única pedra que brilhava intensamente. Jéssica sentiu as lágrimas brotarem. Não era apenas um pedido de casamento. Era a culminação de uma jornada incrível que começara naquela calçada com 2 malas rosa e um coração partido. Sim, respondeu, a voz embargada pela emoção. Sim, quero construir uma vida com você. Batista colocou o anel em seu dedo, levantando-se em seguida para beijá-la profundamente. Quando se separaram, ambos sorriam entre lágrimas de felicidade. Tenho outra proposta, disse ele, ainda segurando as mãos dela. Uma profissional, Jéssica inclinou a cabeça, curiosa. Compramos uns dias. Comprei um antigo casarão no centro histórico, daqueles que estão sendo revitalizados. Pensei que poderia se tornar um restaurante. Não, um restaurante qualquer, mas um espaço que celebre a culinária nordestina com sua assinatura única. Seu próprio lugar, Jéssica. Para criar, experimentar, ensinar, ela arregalou os olhos, atônita. Seu próprio restaurante. O sonho que parecia tão distante agora estava ao alcance das mãos. Batista, Isso é... As palavras falharam. Não é um presente, esclareceu ele rapidamente. É um investimento em você, no seu talento. Seremos sócios, se quiser. Ou posso ser apenas o investidor inicial. E você me paga quando o restaurante começar a dar lucro. Como preferir. Jéssica o abraçou forte, sentindo uma gratidão imensa não apenas pela oportunidade, mas pelo modo como ele a oferecia, preservando sua dignidade, seu senso de conquista pessoal. Sócios, disse finalmente. Quero construir isso com você ao lado do nosso casamento. Naquela noite, deitados juntos na cama de Jéssica, fizeram planos para o futuro. O restaurante seria chamado Raízes, uma homenagem às origens nordestinas dela e ao caminho que ambos haviam percorrido. Seria um espaço que celebraria não apenas a comida, mas as histórias por trás dela. Histórias de superação, de persistência, de amor. Pense nisso, murmurou Batista, acariciando os cabelos dela. Quantas pessoas estão lá fora agora, sentadas em calçadas, literais ou metafóricas, precisando apenas de uma chance, de alguém que acredite nelas? Jéssica assentiu, compreendendo o significado mais profundo de suas palavras. Podemos ser essa chance para outros, sugeriu. O restaurante pode ser mais que um negócio, pode ser um espaço de oportunidades. Exatamente o que estava pensando, concordou Batista. Um lugar que forme novos talentos, que dê espaço para quem, como você, tem potencial, mas precisa de uma porta aberta. Jéssica sentiu o coração transbordar de amor e gratidão. De alguma forma, o universo havia transformado seu momento mais desesperador na semente de algo belo e significativo. Aquela calçada fria onde sentara com suas malas, sem esperança, havia se tornado o primeiro passo de uma jornada extraordinária. Quem diria, sussurrou, aninhando-se nos braços do homem que amava, que eu precisaria ser despejada para encontrar meu verdadeiro lar. Batista beijou sua testa suavemente. E quem diria que eu precisaria dar uma caminhada após uma reunião estressante para encontrar o amor da minha vida, sentada em uma calçada com malas cor-de-rosa. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente às milhares de histórias que se desenrolavam em suas ruas. Mas dentro daquele apartamento simples, 2 almas que a cidade quase esmagara haviam encontrado, uma na outra,
a força para não apenas sobreviver, mas florescer. E isso, pensou Jéssica enquanto adormecia nos braços de Batista, era o verdadeiro milagre. Como dois caminhos aparentemente desencontrados podem convergir no momento exato, transformando desespero em esperança, solidão em companheirismo e uma calçada fria em um novo começo.